E essa vitória do Trump, que eu acho que mostra bem aí do que a gente está falando, essa força de Trump. Trump volta à Casa Branca. E na sequência, a fala do presidente Lula. Eu queria focar agora só nisso, porque todo mundo estava muito preocupado aí, o que poderia acontecer com o Brasil. Lula deu os parabéns ao Trump, diz que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto. O Lula publicou isso às 8h56, poucas horas aí depois da confirmação mesmo dessa vitória de Donald Trump. E ele disse: meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e o retorno à presidência dos Estados Unidos. Diz Lula: a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. É possível dialogar com Donald Trump, Kennedy? Como é que você vê essas declarações de Lula? Ele ressalta, né, a democracia é a voz do povo. A democracia escolheu, a maioria escolheu Donald Trump. E a gente não está falando aí que foi nada fora do comum, é a escolha do eleitor. Mas ele fala sobre o diálogo. Você acha que há esse caminho de diálogo? Como é que será o diálogo de Brasil e Estados Unidos? Fabiola, será difícil, mas não há alternativa. É preciso buscar o diálogo. O Lula, que torceu pela Kamala Harris e deu entrevista para a imprensa francesa dizendo isso claramente na semana passada, age corretamente agora, dá os parabéns, deseja boa sorte, reconhece a vitória, no sentido de que, olha, é a voz das urnas e dos eleitores que vale, mas aí lança uma vacina, porque ele, ao pedir diálogo e trabalho conjunto, é tudo que o Trump não se disse disposto a fazer. Né? Ele é uma figura que dialoga pouco, e a questão da emergência climática, por exemplo, a saída do Acordo de Paris, a negação das mudanças climáticas, a forma como ele acha que ele pode intervir em conflitos como o de Gaza e na Ucrânia. Portanto, é uma reação, você vê, protocolar. O Lula provavelmente vai falar, vai em algum momento, vai além da nota e terá que ir. As relações entre Brasil e Estados Unidos, elas são históricas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, estão atrás da China, muito investimento americano no Brasil. Há um efeito Trump nessa subida do dólar nos últimos dias, portanto, tem que buscar diálogo com Trump e trabalho conjunto. Mas é tudo o que a personalidade dele e o que ele indicou que ele não é. Né? Ele não é essa pessoa, mas o Macron também deu os parabéns, outros líderes mundiais, não só líderes de extrema-direita, porque é o país mais poderoso do planeta para você combater a emergência climática e resolver conflitos como Israel, Gaza, Ucrânia. A participação americana é fundamental, até porque os Estados Unidos são o país que mais armam Israel e a Ucrânia. A Ucrânia é para resistir à Rússia. Né? Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Se houver uma tensão muito tensa entre Brasil e Estados Unidos, isso vai fortalecer as alianças do Brasil com a China, com a Rússia, no âmbito do BRICS. Né? Com o Biden, o Lula tinha uma afinidade na defesa da democracia. O Biden está convidado para vir para o G20 no Brasil, né, presidente dos Estados Unidos, vai acontecer no Rio de Janeiro, em novembro. Ele estava convidado para vir. Vamos ver como que esse diálogo vai acontecer. Depois, Fabiano, se for possível, eu queria falar um pouquinho do mapa, de como foi a votação, e só rapidamente para encerrar, isso que o Thales falou é fundamental da Suprema Corte. O Trump, no último ano de mandato, pouco antes de sair, ele indicou a Amy Coney Barrett para ministra da Suprema Corte. E se pedia a ele, não, deixe para o próximo presidente, vai ter um presidente eleito aí, faça como o Obama fez, deixou para você indicar um ministro. E deixou, e era 5-4, e havia um certo equilíbrio, porque o John Roberts, que é o chefe, que equivale ao presidente da Suprema Corte, como lembrou o Thales, é uma figura moderada indicada pelo Bush. Então, em algumas votações, apesar de ter sido indicado pelo Bush, o John Roberts ele equilibrava a votação na Suprema Corte. Mas quando o Trump vem e indica a Amy Coney Barrett e garante 6-3, foi o que, por exemplo, permitiu a reversão em 2022 de uma decisão da Suprema Corte, Roe versus Wade, que nacionalizava o aborto. E aí liberou isso para as legislações estaduais.
Depois, se a gente tiver tempo, eu queria analisar o mapa Vamos, de votação que você mostrou há pouco, tem coisas interessantes lá. vamos, mas antes deixa eu só passar para eles aqui, porque a repercussão do Lula é muito forte aqui no Brasil, isso tá Sim. aí falando, né, sendo o assunto, né? Todo mundo muito preocupado como é que Lula reagiria. E Lula até que reagiu rápido, não, Josias? Já logo deu parabéns a Trump, fala que é a democracia que venceu, é a voz do povo. No entanto, ali já dá um recado: é preciso diálogo para ter paz. A gente sabe sobre as questões, inclusive, dos conflitos que existem no mundo, né? E que são posições diferentes, Lula e Trump, não, ô Josias? Como é que você vê esse posicionamento do Lula e os parabéns dele? O Lula agiu rapidamente e corretamente, né? Não havia outra coisa a fazer senão parabenizar o vitorioso nas urnas, né? O que foi inadequado, a meu juízo, e muita gente discorda disso, foi a posição do Lula antes da eleição, quando ele disse que estava torcendo pela Kamala Harris. Ali foi desnecessário, inclusive porque todo mundo já sabia qual era a posição do Lula, mais simpática, obviamente, à vitória ou a Kamala Harris nessa disputa, né? Mas recolocou as coisas nos seus lugares, parabenizou o vitorioso e ao Brasil não cabe senão tentar ou buscar o diálogo. Se o Donald Trump não quiser dialogar com o Brasil, aí é outra conversa, né? Mas a diplomacia brasileira e o presidente do Brasil precisam buscar esse diálogo. Ele não é impossível. O Lula já se deu muito bem com um presidente conservador do Partido Republicano, que era o George Bush, o filho. Aliás, davam-se muito bem mesmo os dois, tinham até uma certa afinidade, né? O problema é que há uma diferença fundamental. O George Bush era um republicano clássico, devoto, é um conservador democrático. O Donald Trump não é conservador, é arcaico e não é democrático. Ele é antidemocrático. Então são personagens diferentes. O Trump virou do avesso o Partido Republicano e hoje esse partido está submetido ao arcaísmo do Donald Trump. Então são personagens diferentes. O Lula talvez tenha dificuldades para dialogar com o Trump, mas cabe a ele buscar esse diálogo, né? Os Estados Unidos estão prometendo ali, sob Trump, adotar uma política mais isolacionista do ponto de vista econômico. Isso, em última análise, pode até ser bom para o Brasil. O Brasil vai ter problemas ali na sua siderurgia, alguma pauta de exportação para os Estados Unidos, mas dependendo de como o Trump fechar lá a economia americana, o Brasil pode até pegar uma rebarba aí na exportação de grãos, que já é gigante, exportação de carnes nesses mercados. O Brasil concorre com os Estados Unidos. Se o Donald Trump se fechar muito lá, isso pode até beneficiar o Brasil. Agora, na pauta ambiental, por exemplo, vai ser o Trump vai ser um presidente duro de roer para o Lula. O Lula está se preparando para sediar uma COP aqui, a Conferência da ONU, a Conferência Climática. É muito improvável que o Trump favoreça o interesse do Brasil nessa matéria ambiental. Ele está na contramão de todos os países que defendem uma transição climática, né? Ele está dando de ombros para isso, aposta nos combustíveis fósseis, conspira, até vai ter que fazer uma negociação particular lá com o Elon Musk, o entusiasta dele, porque ele diz que, inclusive, não está dando de ombros para a produção de carros movidos a energia elétrica. O que ele quer mesmo é favorecer a produção de petróleo. Nesse aspecto, é possível até que ele faça algum tipo de negociação com o Nicolás Maduro na Venezuela, porque na abertura que veio depois do Acordo de Barbados, os Estados Unidos renovaram ali alguns contratos nessa área petrolífera com a Venezuela. É possível que, sob o Donald Trump, o Maduro encontre alguma facilidade para negociar. Então, é difícil, Fabiola, não é simples para o Lula negociar com o Donald Trump, mas não há outro caminho senão buscar esse diálogo. Se do lado de lá a mão não for estendida, aí é outra história, mas o Brasil tem que, aliás, como manda a tradição da diplomacia brasileira, o Brasil tem que favorecer o diálogo. Para você, a fala de Lula foi do tamanho adequado, foi no tom adequado, era esse caminho? Daqui para frente, como é que vai ser? Como é que Lula deve construir esse diálogo com Donald Trump? Olha, eu mandei para o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, pergunta: como é que vai ser a relação? E especialmente essa questão aí
do Lula ter declarado apoio à Câmara. Ele disse: olha, está escrito aqui, o direito de defender com quem tem mais identidade não ofende, mas o respeito ao voto popular é superior. Daí, segundo ele, o Lula ter que responder como respondeu, com absoluto respeito. Mas, segundo ele, vai manter a relação política e comercial, fortalecendo aí, especialmente fortalecendo provavelmente os BRICS. Isso daí é um complicador na relação do Brasil com os Estados Unidos, o fortalecimento dos BRICS. Esse ponto vai ser uma dúvida na relação com o Trump, entre do Brasil com o Trump. E a outra questão que ele diz é que será curioso, abre aspas, ver a reação empresarial local no Brasil com o protecionismo anunciado. Isso é verdade. Vamos ter aí um governo mais protecionista, o Trump já falou disso, está abertamente dizendo, olha, a gente aqui, ele chegou a falar em colocar alíquotas generalizadas de 15%, se eu não me engano, sobre todos os produtos importados. Quer dizer, é uma proposta protecionista que foi barrada no primeiro governo em larga escala pelo Partido Republicano. Então, agora ele vai tentar de novo. Isso aí para o Brasil vai ser um problema. Problema, especialmente para o empresariado brasileiro. Aí, daí o Jacques Wagner dizer que vai ser curioso ver a reação do empresariado a isso. Mas, de resto, a opinião generalizada é que tem que ter uma relação fria, correta, como sempre teve, como é praxe na diplomacia brasileira, como disse o Josias, e vai ser isso mesmo. Agora, com as arestas inevitáveis. No ponto, na relação internacional com os outros países, há uma curiosidade. Por exemplo, o Trump tende a apoiar, por baixo dos panos ou explicitamente, a invasão da Rússia na Ucrânia. O Lula sempre foi criticado por não ter uma posição mais firme a favor da Ucrânia. Então, é uma área que não deverá ter atrito. Vai ter muito atrito em Israel, porque o Trump vai entrar fundo em apoio a Israel e o Lula é contrário, mas há outras lideranças que tendem a ficar no meio do caminho entre Lula e o Trump. É isso, ó. Daqui a pouquinho a gente abre o mapa para o Kennedy analisar, que é muito impressionante ver esse mar vermelho no mapa dos Estados Unidos.